Falando um pouquinho ainda sobre jornada de trabalho, é importante falar sobre o controle da jornada, né? O artigo 74, parágrafo 2º da CLT, ele fala que os estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores deverá ser obrigatória a anotação da horário de entrada e horário de saída desses trabalhadores, seja de forma manual, naquele antigo ponto que assinávamos, né, num caderninho, no controle normal, ou eletrônico, né? Normalmente as empresas agora têm adotado o ponto eletrônico, muitas é biométrico, com o dedo, mas tem ainda a questão da ficha que você coloca lá e a máquina coloca o horário que você está entrando e o horário que você está saindo, né? E assim, queridos alunos, o controle da jornada de trabalho é muito importante. Para quem? Para ambas as partes, tanto para o empregado quanto para o empregador. Mas digamos que um de vocês então vá até a Justiça do Trabalho pleitear hora extra, dizer que vocês trabalhavam horas muito além do que está estabelecida ali na rescisão contratual. Ou seja, vocês, em vez de trabalharem 8 horas por dia, todos os dias vocês trabalhavam 10 horas. E aí vocês vão dizer lá que vocês nunca receberam hora extra, né? E de fato isso pode acontecer, como a gente vê isso sempre acontecendo. Então a pessoa nunca recebe hora extra e aí ela vai pleitear onde? No momento da sua saída, que é justamente lá na Justiça do Trabalho. E aí o que acontece? Você vai lá e diz: olha, doutor, eu tenho 2 horas por dia para receber, eu trabalhei de março até agora, então você tem que calcular esses valores e eu tenho direito a receber. E aí, o que acontece? O juiz então vai virar para a empresa, né, para o empregador, e vai dizer assim: empregador, me mostre o controle de ponto, né, o controle da jornada de trabalho do seu empregado. E aí? Se o empregador não tiver como comprovar, ou seja, se ele não tiver esse controle, se ele não tiver o ponto anotado, se não tiver o ponto digital, se não tiver nada de controle, como algumas empresas não têm, aquela informação vai ser considerada verdadeira, ela é presumidamente verdadeira, porque na Justiça do Trabalho é o empregador que tem que provar que você não tem direito. Então, como que ele iria provar? Somente através do controle de ponto. Então, se não tem controle de ponto, a sua informação dada de que você dava realmente 2 horas todos os dias de hora extra, ela é considerada verdadeira e o juiz vai mandar pagar, tá? Além disso, vamos falar um pouco dos intervalos, né? Intervalo é justamente um período que você necessita para descansar, né? É o intervalo chamado intrajornada e o intervalo interjornada, tá? Então, são as pausas que devem ser dadas durante o expediente do trabalho, tá? E aí, essas pausas são justamente para garantir a saúde do trabalhador, né? Porque pensem que antigamente o trabalhador ele trabalhava de forma contínua, permanente, sem nenhuma pausa. Por quê? Porque era quanto mais ele trabalhava, mais lucro teria. Então, para a empresa era bom, ou seja, ele era eficiente, quanto mais lucro ele desse, né? Então, nós tivemos uma conquista ao longo dos anos, né? E a CLT nos garantiu que a gente tivesse esses intervalos. E aí, vamos lá. São 2 tipos de intervalos, tá? O intervalo intrajornada e o intervalo interjornada. Vamos ver como é cada um deles? Então, vamos lá. O intervalo intrajornada é aquela pausa que ocorre durante o expediente, né? O colaborador, o empregado deve parar de trabalhar por um período de tempo, seja ele para descansar, seja ele para almoçar, seja ele para tomar um cafezinho, seja ele para dar uma conversada com alguém, certo? Então, conforme o teu cumprimento da tua carga horária, você tem direitos. E aí, como é que são esses direitos? Eles estão descritos no artigo 71 da CLT. Então, vamos lá. O artigo 71 da CLT, ele fala o seguinte: em qualquer trabalho contínuo, cuja
duração exceda de 6 horas, ou seja, é aquele trabalho que vão ser cumpridas as 8 horas, tá? Então, excede as 6 horas, então vai ser cumprida a carga horária de 8 horas. É obrigatória a concessão de um intervalo de repouso, ou para repouso ou para alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Então, é no mínimo de 1 hora e no máximo de 2 horas. Por que ele fala salvo acordo escrito em contrário? Porque com a reforma, né, deixou livre para que os empregados pudessem negociar com os empregadores, que ele possa falar assim, não, eu não quero um descanso de 1 hora, eu quero só de meia hora. Por quê, senhores? Porque isso faz com que ele saia mais cedo, porque essa carga horária não computa na carga horária de trabalho, não é carga horária de trabalho. Então, digamos, você vai trabalhar 4 horas de manhã, aí você vai pausar 1 hora ou até 2 horas, e você vai voltar à tarde e vai cumprir mais 4 horas, né? E aí, nesse sentido, se você cumprir 4 horas de manhã, e aí você ficar só meia horinha pro almoço, então você vai pegar essa sua meia horinha para almoçar ali correndo, né? Porque almoçar em meia hora, só se for realmente é um espaço de tempo muito curto, você tem que engolir praticamente a comida, e aí depois dessa meia hora você volta a trabalhar e cumpre mais as 4 horas. Então isso quer dizer que essa carga horária aí de descanso, ela não é carga horária trabalhada, viu, senhores? Ela é carga horária para descanso, é um descanso seu, mas não conta na sua jornada de trabalho. E aí, assim, se eu for cumprir só 6 horas, porque pode cumprir 6 horas corridos, né? Se você for cumprir só 6 horas, se não exceder as 6 horas, é o parágrafo 1º do artigo 71. Ele fala que é obrigatório um intervalo de 15 minutos, tá? Por quê? Porque é justamente para você também tomar um cafezinho, parar, relaxar, tá bom? E abaixo de 4 horas não tem descanso. Infelizmente, abaixo de 4 horas não tem o descanso previsto, certo? Além disso, o que acontece se essa jornada não for observada? Ou seja, digamos que você vai trabalhar, aí o teu empregador, teu patrão, disse assim, olha, o negócio é o seguinte, você vai trabalhar 8 horas, só que ao invés de eu te dar, você tem, por exemplo, 1 hora, né, que é o tempo mínimo para que você descanse, e aí fala assim, ó, você tem 1 hora de horário do almoço, mas dessa 1 hora eu quero que você dá 1 hora sua, você meia hora passa trabalhando também, viu? E aí você só vai descansar essa outra meia hora. E não é um acordo expresso, é uma vontade estritamente dele, enquanto empregador. O que acontece? Tem que pagar o quê? Como hora extra, tá? Aqui fala que, segundo o artigo 71, parágrafo 4 da CLT e a súmula 473 do TST, após a reforma trabalhista, ao funcionário deve ser pago pelo período de intervalo interrompido com valor integral mais acréscimo de 50%, assim como são pagas as horas extras. Então, ficar bem atento, porque muitas pessoas não sabem que tem esse direito também. O outro tipo de intervalo é o intervalo intrajornada, né? Eu vou falar algumas situações em que são funções em que tem que ter intervalos com um tempo menor. Por exemplo, quem trabalha em frigorífico, por ser um local muito frio, né? Os profissionais que atuam em frigorífico devem fazer pausas de 20 minutos a cada 1 hora e 40 minutos. Então, trabalhou 1 hora e 40 minutos, pausa 20. Trabalhou 1 hora e 40 minutos, pausa 20. Então, é obrigatório, tá? Por conta do desgaste com o frio. Quem trabalha em confinamento de solo, subsolo, minas, metrôs, né? Também tem direito a um intervalo de 30 minutos a cada 3 horas de trabalho. Além disso, quem está amamentando também tem direito a 2 pausas de 30 minutos durante a jornada de trabalho. Então, 1 hora durante a jornada de trabalho.
Quem trabalha com trabalhos manuais repetitivos, digitação, por exemplo, essas pessoas que ficam digitando, escrevendo, como é que funciona? Tem direito a 15 minutos de pausa a cada 3 horas de trabalho, tá? Além disso, nós temos um intervalo interjornada. Qual que é o intervalo interjornada? É entre um dia e outro de trabalho. Como assim, professora? Eu saí, por exemplo, às 10 horas da noite de um dia. Será que às 3 horas da manhã eu já posso estar lá de novo posta ao trabalho, disposta ao trabalho? Não. É justamente isso o que garante a nossa CLT. A nossa CLT, ela fala que entre um dia e outro de trabalho, nós devemos ter um intervalo mínimo de quantas horas? Muito bem, 11 horas de descanso, tá? Entre uma jornada e outra. Então, se uma pessoa sai do trabalho às 20 horas da noite, ela só pode entrar no trabalho no outro dia às 7. Antes ela não pode, quer dizer, ela não deve. Ah, professora, mas se ela for convocada, ela tiver que ir. Muito bem, vá, mas você tem direito de receber o quê? Muito bem, exatamente, horas extras por esse período, tá? E o descanso semanal remunerado é o que a gente chama de folga, né? Ele está previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal e no artigo 67 da CLT. Ele fala que será assegurado um descanso semanal remunerado, que é a folga, de 24 horas consecutivas, ou seja, essas horas não podem ser quebradas, tipo, você fica de folga só 12 horas e aí outro dia você fica mais 12 horas. Não, tem que ser 24 horas consecutivas, tá? Uma vez por semana, ok? E ele diz que é preferencialmente aos domingos, mas ele não obriga, porque nós sabemos que tem estabelecimentos que trabalham também aos domingos. Então, nesses casos, tem que haver um rodízio de pessoas para que possam alguns dias pegar domingo e outros não, certo? É isso, recomendo que vocês então vejam os slides e leiam o material, ok? Abraços!